Olá, pessoal. Esta é a segunda edição do nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Lula e Gabriel Galípolo omitiram da agenda oficial uma reunião no Palácio do Planalto com nada mais, nada menos que Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, investigado por irregularidades, encontro articulado por Guido Mantega e com presença de outros ministros. Ao mesmo tempo, Lula declarou que as Forças Armadas brasileiras muitas vezes não têm recursos nem munição de treinamento, enquanto criticou os Estados Unidos e condenou a atuação americana na Venezuela. No cenário externo, Delcy Rodrigues rejeitou ordens de Washington após a captura de Nicolás Maduro e Donald Trump reagiu ameaçando um segundo ataque caso não haja concessões, especialmente no setor de petróleo. E em Cuba, o sistema elétrico entrou em colapso, com apagões prolongados, déficit severo de energia e previsão de semanas sem luz, aprofundando a crise social e o desgaste do regime. É o que você vai ver daqui a pouco, nesta segunda edição de nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias, que volta depois do recado de nosso apoiador. Até já. Meu nome é Rosângela Narciso, quero deixar aqui o meu relato que eu estou fazendo uso do Articular, este medicamento que desde o dia 30/4 eu comecei a fazer o uso, hoje é dia 14/5, louvo a Deus porque está fazendo um efeito positivo no meu organismo dentro daquilo que eu desejava. Graças a Deus, estou sendo bem-sucedida com o uso deste medicamento. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a toda a nossa grande audiência. É com grande prazer que eu venho aqui mais uma vez, mais um ano, para trazer benefício para você que está nos acompanhando agora. Presta só atenção, você que sofre com dores crônicas, você que anda com as articulações travadas, você que tem problema com a mobilidade. Nós acabamos de ouvir um depoimento real, sincero, de quem usa o Articular, que é o melhor suplemento alimentar contra as dores do Brasil. Gente, esse produto ele é um produto altamente tecnológico, tem todas as propriedades indicadas para quem sofre com dor, é um produto que tem uma tecnologia ímpar, tem tudo que você precisa dentro da cápsula e eu vou contar para você um pouco mais do que esse produto ele vai te oferecer de benefício. Olha só, você tomando o Articular, você vai ter a reposição da condroitina, do magnésio, da cúrcuma, da vitamina D, da cartilagem C2. E olha só, esse produto ele é rico em ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, hoje o ácido hialurônico ortopédico é o item mais utilizado na ortopedia. É o item mais utilizado em questões graves. Pois é, para quem bateu, quebrou, lesionou, antigamente era cirurgia. E hoje, para quem bateu, quebrou, lesionou, é o ácido hialurônico ortopédico. E esse item já está dentro desse suplemento maravilhoso que é certificado pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde, com todas as documentações certinhas para que você tenha realmente o resultado que você precisa. Você que está me ouvindo agora, que sofre com aquele incômodo, anda travado, não consegue dirigir, não consegue trabalhar por conta da dor, você vai ter a oportunidade agora de usar o Articular. Que eu falo para você, comece o ano de 2026 já pensando na sua saúde, porque é o seu maior patrimônio. Esse ano é ano de mudança, é ano de saúde. Então, ligue agora e aproveita, porque os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto de 80% para começar o ano com o pé direito. É só você ligar 0800 591 4391. 0800 591
4391. Você ligando agora, você vai garantir o melhor desconto, vai ter o melhor produto contra dores do Brasil e o melhor de tudo, você só paga em fevereiro, vai receber agora, vai contar sua melhora e paga depois. E atenção, você ainda ganha de presente ligando agora o nosso melhor produto contra a obesidade. É, você que tem problema para emagrecer, precisa emagrecer, mas da forma certa, o Vitaform é o produto certo. Você vai perder peso da forma certa, sem passar mal. Ele é um produto que tem diversos bioativos e ele tem como principal a laranja Moro, que só é encontrada na Itália. É um produto de origem europeia, de matéria-prima importada e você vai emagrecer de forma certa. Então ligue agora e ganhe de presente o Vitaform. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal. A resposta é sim. Se você suspeitou que o nome do presidente da República estava envolvido nas investigações do Banco Master, você acertou. Lula e Gabriel Galípolo omitiram da agenda oficial uma reunião de cerca de 1h30 com Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, realizada lá atrás, em dezembro de 2024, no gabinete presidencial do Palácio do Planalto. E por que esta reunião foi fora da agenda? E por que omitiram? O encontro articulado por Guido Mantega contou também com Rui Costa, da Casa Civil, Alexandre Silveira, Minas e Energia, o então CEO Augusto Lima e o próprio Galípolo, indicado ao Banco Central na época. Ele ainda não era o todo-poderoso do Banco Central. E o que essa gente tinha que conversar com um banqueiro, o dono do Banco Master, hoje enrolado até o pescoço em irregularidades? O Vorcarão teria exposto preocupações sobre concentração bancária e Lula pediu isenção técnica ao futuro presidente do Banco Central. A assessoria de Lula não explicou a omissão quando questionada pelo portal Metrópolis, que acabou levantando essa questão. Pois agora nós vamos conversar com o nosso comentarista e analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, isso aconteceu lá atrás, em 2024. Veja você, nós estamos com 1 ano e meio e o escândalo do Banco Master ainda nem tinha estourado. Não tinha começado esse estouro. Então, tudo que se fazia naquela época se fazia de boaça, sem que ninguém pudesse imaginar que um pouco mais para frente viria o problema. E a pergunta é: o que essa gente tinha que conversar com Daniel Vorcaro fora da agenda oficial e, pior, esconder esse encontro até onde deu? Por quê? Seja bem-vindo, Gerson. Muito bom estar de volta, Paulo. Saudade da nossa audiência. Foi uma semana pesada em Washington, D.C. Eu tive reuniões, inclusive, no Departamento de Estado, estive na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, fui ao gabinete da Maria Elvira Salazar, estive com ela, conversamos com outros congressistas e participei da Marcha pela Vida na sexta-feira, coroando a semana de muita atividade em Washington, D.C., e trago de lá algumas conexões, inclusive com este tema. Você sabe que me impressionou muito a reunião que nós tivemos no Departamento de Estado, porque o Special Advisor ali do Marco Rubio, que fez a reunião conosco, eu estava acompanhado ali do senador Eduardo Girão e do representante jurídico da senadora Damares Alves, numa reunião em que me impactou pelo fato de que eles conhecem a política nacional em detalhes, inclusive as questões envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes e os casos de corrupção envolvendo o Banco Master.
É impressionante. Havia um assessor, Paulo, que falava português, até com sotaque carioca, que estava ali auxiliando na tradução. Eu fui, e muitas vezes, impactado com os detalhes que eles conheciam do cronograma, veto do presidente, do que deve acontecer, e eles não sabiam ainda, obviamente, da repercussão da marcha do Nicolas, que acabou acontecendo ontem. Inclusive, eu gostaria de publicamente te parabenizar pela cobertura ao vivo que você fez. Eu cheguei de viagem de Washington, fui assistir o teu trabalho ali ao vivo, sensacional. Muito bacana ver o público, inclusive, te procurando ali, te cumprimentando. Foi uma experiência bacana. Mas eu quero te dizer, Paulo, que eu fiquei impressionado porque eles estão acompanhando a situação do Brasil, querendo saber o que acontecerá após o recesso. Porque eles jogaram a bola de volta para o senador Eduardo Girão, no meio da conversa, com vários temas que ele trouxe, as denúncias de violações de direitos humanos que foram entregues na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, com detalhes, inclusive, que remetem a uma tortura do presidente Bolsonaro. Eles ouviram, eles tinham muito conhecimento, inclusive, da viagem de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro a Israel nesse momento. Eles estão acompanhando detalhadamente, Paulo. E me chamou a atenção quando ele queria saber qual seria a atitude do Congresso, do Senado, o que aconteceria sobre a CPI do Banco Master, sobre as consequências do veto do presidente Lula, se seria derrubada a questão da dosimetria. Eles chegaram a falar sobre a candidatura inicial de Tarcísio e agora de Flávio Bolsonaro, em um inglês com detalhes específico sobre o que está acontecendo no Brasil, Paulo. Então, quando você me questiona sobre essa questão do Banco Master, eu quero te dizer que há muitas conexões com o sistema financeiro aqui dos Estados Unidos. Quem pensa que esse assunto é um assunto somente brasileiro se ilude. E por isso eu digo para você que dificilmente esse tema acabará em pizza. Eu sei que já existe agora uma alternativa que foi colocada dentro do Supremo de remeter de novo essas investigações para a primeira instância, tirando do colo do Toffoli sem que ele seja caracterizado como impedido. Mas eu creio, Paulo, que, como você mostra, já existe várias pessoas do governo, não somente dali do Palácio do Planalto, mas do governo da Bahia, caciques do PT envolvidos, e não é somente o grupo do Vorcaro que fez uma articulação no Supremo Tribunal Federal junto à esposa, doutora Viviane Barsi de Moraes, e também junto à própria esposa do ministro Dias Toffoli, mas também as negociações dos resorts que tem envolvimento dos irmãos, e as notícias vão se avolumando, né, Paulo? Não dá nem tempo da gente questionar e até articular, porque são os irmãos, depois entram sociedades de advogados da JBS, entra a questão do Vorcaro, mas também entra a questão da articulação dos maiores grupos de proteínas que está aqui nos Estados Unidos e que tem negócios envolvidos nessa situação. Eu digo para você, é um caso que vai tomando uma dimensão que tudo indica que terá interferência direta, inclusive no processo eleitoral. Então, eu espero que essa brasa que estava ali molhada, né, que não se incendiava, da indignação popular, do medo até da relação das questões ainda do 8 e 9 de janeiro, da perseguição política, isso ontem parece que ficou demonstrado que há possibilidade de ser um warm-up, né, de um aquecimento para o que a gente espera que vai acontecer no Congresso. E como você bem falou, o Palácio do Planalto está também envolvido nesse imbróglio, Paulo. Pois é. Olha só, né, esse emaranhado que nos faz lembrar, voltar ali, um pouquinho ali naquela entrevista daquela jornalista da Folha de São Paulo que disse em uma conversa com um ministro do Supremo Tribunal Federal que o Brasil não estava preparado para o que vem aí, o que se descobrir, para o que se vai descobrir, né, a respeito do Banco Master. E é verdade, não está preparado porque tem muita gente grande envolvida. E quais são as leis?
para pegar esse pessoal, porque até então não se tinha abordado, né, do ponto de vista de uma autoridade. A lei está ali para pegar um cidadão comum, mas e agora? Se você tem que pegar esses caras, você tem que tirar esses caras. O Brasil está preparado agora para colocar outros no lugar deles, porque eles terão que sair. Hoje de manhã nós falamos da irritação do presidente Lula com Dias Toffoli, porque esse caso vai respingar no governo dele. Não vai ter reeleição. Não vai ter. Nós podemos aqui seguramente, né, afirmar isso, que vai ficar muito difícil, quase impossível, vai ser 10-1, né, de que o presidente reverta essa situação. Não tem. A única forma seria agora, né, para que saiam numa boa, sem maiores prejuízos, inclusive pessoais, porque agora estamos falando de prejuízos institucionais, mas também tem os agravos pessoais, o que vai repercutir sobre a pessoa, sobre o CPF de cada um depois. Se eles insistirem em chegar até o final, o CPF vai pagar. Até agora, podia-se fazer exatamente o que todos esses anteriores, né, os dois, né, anteriores fizeram, o Lewandowski e o Luiz Roberto Barroso, né, pediram para sair. E Luiz Roberto Barroso, segundo se comenta em Brasília, está montando um belíssimo escritório de advocacia em Brasília para atuar justamente no Supremo Tribunal Federal. Vai continuar ganhando os milhões dele aí e ninguém vai falar absolutamente nada, porque ele está fora do mapa. Quem não é visto não é lembrado. Porque se esses caras continuarem, vai ficar muito ruim para eles, porque a ira, a vontade de quem estiver lutando contra eles vai ser muito grande. Se os caras saem agora, o desejo seria apenas de rearrumar a casa. Uma casa já foi arrumada uma vez, se pensava que ia dar tudo certo, mas acabou virando essa grande bagunça. Então, o que se espera é que essas pessoas saiam agora. Pelo menos elas não estarão mais no comando desse caminhão desgovernado. E aí vão dar chances para que outros entrem e consertem as besteiras que essas autoridades fizeram. Lula está pedindo a cabeça de Dias Toffoli, porque ele sabe que vai repercutir no governo dele, na campanha dele. Está dizendo para aliados e assessores próximos que o melhor seria Toffoli sair agora por conta própria, entendeu? Renuncia ao cargo ou pede aposentadoria, porque não vai ter como escapar. Não vai. Isso é muito sério, ainda mais agora, né? Envolvido, ou seja, no ano de 2024, Lula já tinha uma reunião com Galípolo, antes do Galípolo entrar para o Banco Central. Então ele já sabia, porque naturalmente deve ter sido informado, né? Porque se já tinha esse conhecimento de reuniões privadas com o dono do Banco Master, ele já poderia ter informações do que viria depois. Entendeu onde é que está o problema? Esse emaranhado, ele é gigantesco e está envolvido em quê? Nós temos aqui Banco Master e INSS. Quando você busca, né, as pontas vão se juntando e todo mundo da República está aparecendo nas investigações. Todo mundo está aparecendo. Gerson, eu tenho certeza que o seu nome não vai aparecer, o meu não vai aparecer. Mas esses caras que estão no topo da pirâmide, dos cargos mais importantes da República Brasileira, estão aparecendo. Isso não pode acontecer. Olha, vamos avançar um pouco mais, porque senão a gente começa a ter dor de estômago, né? E aí as pessoas começam a cobrar, dizendo que é tudo blá, blá, blá. Não, não é blá, blá, blá. Nós temos que estar aqui todo dia trazendo informação fresquinha e batendo, porque a água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E nós temos que lembrar o eleitor sempre dos problemas que estão surgindo por causa dos erros daqueles isentões que foram para a urna, mas não queriam votar. E aí a responsabilidade agora cai sobre todos, inclusive sobre ele que não quis votar. Mas o presidente Lula declarou em discurso ao MST lá na sexta-feira, que as Forças Armadas brasileiras muitas vezes não têm recursos nem para comprar uma bala para treinar, ao criticar a postura militar dos Estados Unidos e a criação do Conselho da Paz por Donald Trump. Na mesma fala, ele afirmou ficar toda noite
indignado com o que aconteceu na Venezuela, se referindo aos bombardeios e à captura do presidente Nicolás Maduro pelas forças americanas, classificando os atos como violação à integridade territorial e ao direito internacional. Lula também defendeu soluções por meio do poder do convencimento, em vez de confrontos armados, destacando que o Brasil não busca guerra e que as Forças Armadas brasileiras estão em situação financeira diferente da dos Estados Unidos. A declaração gerou repercussão em redes sociais, na mídia, com críticas ao sucateamento das Forças Armadas e ao posicionamento sobre a crise venezuelana. Eu vou chamar agora a fala do presidente, eu vou pedir a você que escute, porque é importante. Veja o que o presidente disse nas duas situações. Na primeira, sobre as Forças Armadas, e depois sobre os Estados Unidos invadirem a Venezuela. Roda aí. Eu fico toda noite indignado com o que aconteceu na Venezuela. Eu não consigo acreditar. O Maduro sabia que tinha 15 mil soldados americanos no mar do Caribe. Ele sabia que todo dia tinha uma ameaça. Todo dia tinha uma ameaça. Ou seja, os caras entram à noite na Venezuela, vão no forte, que é um quartel, onde morava o Maduro, e levam o Maduro embora. E ninguém soube que o Maduro foi embora. Ou seja, como é possível a falta de respeito à integridade territorial de um país? Não existe isso na América do Sul. A América do Sul é um território de paz. A gente não tem armas nucleares, a gente não tem bomba atômica. É importante a gente saber que toda vez que o presidente Trump fala na televisão, ele fala: eu tenho o exército mais forte do mundo, eu tenho os melhores aviões do mundo, eu tenho os navios mais fortes do mundo. Ele agora falou em Davos: eu tenho armas que vocês nem sabem o poder dessa arma. Eu fico olhando, eu falo: eu não tenho nada. Eu tenho um exército, a marinha, a aeronáutica, que muitas vezes não tem dinheiro nem para comprar bala para treinar. Então eu não quero fazer guerra armada com os Estados Unidos, eu não quero fazer guerra armada com a China, eu não quero fazer guerra armada com a Rússia, eu não quero nem com o Uruguai nem com a Bolívia. Ô, Gerson, o homem tá com medo, hein? O homem tá se borrando de medo e vem dizer que é falta de respeito o Trump entrar na Venezuela e tirar o Maduro de lá. Falta de respeito é o Maduro mandar drogas, grandes quantidades de cocaína, de fentanil para os Estados Unidos, matando cidadãos americanos, fomentando o vício, traficando essas drogas ilícitas. Isso sim, ninguém fala nada. Ninguém fala nada, né? Horrível é justamente você ter que mandar dinheiro para a Venezuela, tomar um calote e deixar isso tudo do jeito que está. Cerca de 10 bilhões de reais. Isso sim é uma vergonha. Como é que você vê essa fala do presidente, Gerson? Muito importante a gente analisar. Eu me dei ao trabalho de ouvir a fala do presidente Lula na íntegra, nesse encontro, acho que 14º Encontro Nacional do MST. E me fez pensar sobre vários aspectos das relações internacionais, que normalmente é a praia que você me desafia a refletir aqui com a nossa audiência. Veja que ele cita o discurso do presidente Trump em Davos. E é importante que ele faça essa referência, porque, de fato, nessa semana passada, enquanto eu estava em Washington, o presidente Trump e sua equipe completa, ele levou todos os interessados, seja na parte econômica, na parte de relações internacionais, estava não só com o Marco Rubio, mas também com a equipe do secretário de Tesouro, a equipe do secretário de Comércio, e todos foram vamos dizer assim, alinhados com a mesma ideia de que os Estados Unidos estão rompendo com a ordem econômica anterior, que foi montada em cima de uma globalização, na qual o presidente Trump não teve papas nas línguas de dizer que ele defenderia os interesses dos Estados Unidos. O problema é que na sexta-feira, quando eu ainda estava em Washington,
O governo dos Estados Unidos, por intermédio do seu secretário de guerra, agora que se chama de guerra, não mais de defesa, Pete Hegseth, ele divulgou a Estratégia Nacional de Defesa em consonância com aquilo que ele falou ali em Davos. E o presidente Lula, quando faz referência ao armamento altamente sofisticado, isso está contemplado, inclusive, na Estratégia Nacional de Defesa, falando sobre o hemisfério ocidental e, em especial, sobre a América. E aí o Lula tem toda a razão. Ele tem razões de estar preocupado. Quando ele diz que como é possível que o Trump tenha entrado lá se o governo da Venezuela, as Forças Armadas da Venezuela já sabiam que estavam com aquela presença militar gigantesca ali, e como é que ele entrou e saiu e ninguém viu? Na verdade, Lula, muitos viram, mas viram por poucos segundos, porque foram eliminados. Dizem que foram somente 32 cubanos. Nós não sabemos se esse número é correto, mas houve centenas de pessoas envolvidas ali na segurança que foram neutralizadas. Houve uma operação que envolveu 150 aeronaves. Houve sistemas que, inclusive, o presidente Trump deixou escapar, mas não quis entrar em detalhes, tão sofisticados que toda a artilharia antiaérea e todo o sistema de defesa venezuelano ficou estagnado, às cegas, neutralizado. Então, ele tem toda a razão de dizer que essa lei do mais forte que está sendo imposta agora, fazendo uma articulação entre o poder militar, o poder econômico e o poder político na América Latina, vai ter reflexos no Brasil, e ele tem toda a razão de alertar ali os seus companheiros do MST. Veja que um pouquinho antes dessa fala, ele citou o fato de que o Paraguai, a Argentina, o Chile, ele citou nominalmente o Equador, a Bolívia, o Peru, ele chegou a citar El Salvador, chegou a citar inclusive a América Central, que está se colocando alinhada com a política externa do governo dos Estados Unidos após a reeleição do presidente Trump. Então ele diz que fará uma resistência. A pergunta que se faz à nossa audiência, e não é muito difícil, é que nós não temos, ou será que ele pensa que temos, estratégia geopolítica para nos antepormos, já que ele mesmo disse que as nossas Forças Armadas estão sucateadas, que os nossos programas estratégicos, que inclusive remontam ainda do seu primeiro governo. Não podemos esquecer que os nossos caças, por exemplo, são o F-5. Não estou falando do F-15 não, porque a Argentina agora recebeu F-16. Não estou falando de F-15, não, estou falando de F-5. Nós ainda temos caças F-5, Mirage antigos. Os Gripen, que já deveriam estar incorporados, foram atrasados, todo esse sistema de compra durante mais de 10 anos que foi se empurrando com a barriga. A mesma coisa no nosso programa de submarinos. Nós estamos há 20 anos atrasados no nosso programa de submarino de propulsão nuclear, que vem sendo postergado por falta de visão estratégica. E agora ele chora dizendo que o Brasil não tem capacidade de defender os seus interesses. Pois é, Lula. Essa é uma conta que também, da mesma forma quando você diz que a situação do país é deplorável, com pobreza, etc., e se esquece que o PT governou o país durante a maior parte do tempo nos últimos 20 anos, parece que as Forças Armadas estão nessa mesma linha. Mas eu vou dizer algo mais. A estatura geopolítica, esse poder de negociação que você diz que gostaria de chamar a relação entre os países para a conversa, para os argumentos e não para as armas, é verdade. Só que para isso nós temos que ter estatura política, econômica, científico-tecnológica, que tem a ver com educação, psicossocial e militar. E nada disso a gente vê hoje no país e, pelo contrário, o Brasil hoje está sendo deixado para trás, alijado, e vai precisar se posicionar muito em breve, viu, Paulo? E essas nossas eleições acabam que estão também na pauta das relações internacionais. Para onde o Brasil quer ir, Paulo? Para onde o Brasil deseja levar as futuras gerações? Essa é uma pergunta que o Lula deve fazer ao MST quando olha aí essa nova fase do governo americano, Paulo. E a resposta é muito simples: para o brejo, para a lama, porque estão completando agora 18 anos de poder, e o que conseguiram com isso?
sucatear as Forças Armadas, porque era essa a proposta da esquerda, sucatear as Forças Armadas. Eles tinham um ranço, uma bronca com as Forças Armadas e queriam se vingar, porque tem ódio no coração. Os caras querem vingança. Destruíram e jogaram fora, sem perceber, a única tábua de salvação. Jogaram, afundaram, não querem saber dela. Aí agora, como é que fica a situação? Como você disse, eu vou só clarear um pouco o que você disse com essa declaração do presidente americano. Estados Unidos ameaçam países das Américas, aqui do continente, com a mesma intervenção da Venezuela. Documento divulgado pelo Departamento de Guerra informa que restaurará a supremacia militar norte-americana no hemisfério ocidental. E aí, a Delcy Rodrigues, daqui a pouco a gente vai falar dela, começou a se rebelar, né? Começou a se rebelar. Mas a única peça desse tabuleiro super importante, que é o Brasil, não tem como se sustentar com a mesma filosofia. Não há como você manter por mais 4 anos, ou seja lá quantos anos forem, um governo com um partido com a mesma base ideológica que os americanos enfrentam, combatem. Não há, não há. E ainda mais agora, Lula começando a fazer essas declarações, ele já está fazendo discurso de campanha, né? Como que se isso fosse resolver alguma coisa, como se isso fosse trazer a revolta no povo brasileiro e o povo brasileiro votar nele de novo. Lula! Ainda mais depois do que o que nós vimos nessa semana na caminhada do Acorda Brasil pelo Nicolas Ferreira. Não tem cabimento. Não tem cabimento. E agora vai entrar naquilo que você falou, é a lei do mais forte. Se você não consegue derrotá-los, que se junte a eles. Porque vai ser difícil você combater os Estados Unidos com todos esses aliados de direita agora no continente americano. Vai ser muito difícil. E não adianta você sonhar com China, Rússia, Irã e os cambau. Não adianta. A palavra, o resumo é o seguinte: tá lascado se continuar desse jeito. Deveriam agora correr lá atrás, aprovar o projeto da dosimetria, deveria dar anistia, né, para todos esses condenados, fazer uma gracinha com o povo brasileiro se quisesse realmente melhorar alguma coisa. Porque do jeito que está aí, é dar murro em ponta de faca. A ferida vai só aumentar, Gerson. Não tem saída para isso. Mas esses caras não enxergam. Ou não enxergam, ou não tem outra saída senão lutar até morrer. O que você acha? Pois é, o problema é que não é uma questão somente ideológica. Há uma questão de corrupção sistêmica. Nós já vimos esse filme na época do impeachment da Dilma Rousseff, quando aquele tripé da crise econômica e corrupção sistêmica e segurança pública já estava instalado. Mas essa situação que nós estamos em 2026, ela é muito pior. Porque essa corrupção sistêmica, agora ela voltou com toda a força da impunidade. Quando se desmonta a Lava Jato, esse sistema de corrupção que avança do Palácio do Planalto ao outro lado, do outro lado ali da Praça dos Três Poderes, indo à Suprema Corte, e obviamente nós já conhecíamos toda a fragilidade do nosso poder legislativo também, no meio dessas emendas secretas, emendas de orçamento, como se faz a execução do orçamento nacional, tudo isso a gente já conhecia, mas agora nós estamos em um momento em que esta eleição ganha uma visibilidade internacional completamente diferente. Nós temos, por exemplo, agora, nesse exato momento, o candidato apontado pela oposição e o filho do presidente Bolsonaro, que é um preso político, reconhecido internacionalmente. Eu posso te dizer, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, quando nós atualizamos as questões do presidente Bolsonaro, a tortura ficou evidente e a denúncia foi feita e providências serão tomadas. Na Europa já se sabe o que acontece no Brasil. Há, inclusive, vários veículos do mainstream jornalístico falando sobre a posição de Lula em relação ao Oriente Médio, em relação ao Irã. Veja que no próprio Conselho das Nações Unidas, o Conselho de Segurança,
o Brasil não se posicionou de modo a criticar esse número que já passa de 20 mil, há quem fale em 40 mil mortos hoje no Irã comprovados, numa chacina que é muito maior do que acontece com essa pacificação proposta pelo governo Trump para a faixa de Gaza. Hoje, nós tivemos a notícia de que o último militar, ou seja, o último corpo que ainda estava na faixa de Gaza foi resgatado. E agora a própria nação de Israel se sente em condições de entrar numa segunda fase. Mas precisa haver o desarmamento do Hamas, precisa haver a contribuição de vários países para a reconstrução. Vai ser feito ali vários bairros residenciais, resorts, aproveitando ali que você está na beira do Mediterrâneo, num desafio que o presidente Trump mostrou agora em Davos, dizendo, olha, há possibilidade dos países árabes, sunitas, não podemos esquecer que a população da faixa de Gaza é uma população sunita, não é xiita, embora receba dinheiro do Irã, dos xiitas, da Guarda Revolucionária, treinamento, porque para eles interessa essa instabilidade. E agora, o presidente Trump chega com uma solução colocando dinheiro e chamando a atenção do Egito, da Jordânia, da Arábia Saudita, do Catar, dos Emirados Árabes, dizendo o seguinte, vocês têm dinheiro para fazer esse desenvolvimento que houve ali, particularmente no Catar e nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita, por que vocês não reproduzem isso na faixa de Gaza? Então, chama a responsabilidade. E sabe o que me chamou a atenção? Lá estava Milei, o único presidente da América do Sul representando, e Trump chamou e convidou Lula a participar. E ele se negou, ele se coloca ao lado do Irã, agora faz esse desagravo em relação à Venezuela. Ou seja, há uma posição antagônica do governo brasileiro em relação à política externa. E isso vai reverberar nas eleições. Digo para você que há muitos interesses. E essa frase que você se refere de que a política externa militar, ou seja, a estratégia nacional de defesa dos Estados Unidos contemplará uma presença maior militar na América do Sul, já está causando reflexos na Argentina, no Paraguai, no Chile, inclusive no Equador, no Peru. Isso vai chegar de alguma forma a colocar em questão, em fevereiro agora, todos os chefes militares dos 34 países, se eu não me engano, que foram convidados para uma cúpula das Forças Armadas do Hemisfério Ocidental. Haverá pela primeira vez uma reunião do chefe de Estado-Maior Conjunto aqui dos Estados Unidos com os responsáveis, as maiores autoridades militares desses países para dizer o seguinte, nós estamos juntos, nós estamos alinhados, nós podemos compartilhar tecnologia, nós vamos continuar indo no mesmo passo de cooperação militar ou vocês vão querer caminhar fora desse bloco. E eu digo para você, viu, Paulo, o Brasil é um dos poucos países do mundo que teria condições de surfar uma situação melhor nessa crise entre China e Estados Unidos. Por quê? Porque nós somos superavitários com a China e somos deficitários com os Estados Unidos. Ou seja, nós importamos mais dos Estados Unidos do que exportamos e nós exportamos mais para a China do que importamos. Isso nos coloca numa posição estratégica de poder negociar uma parceria com os Estados Unidos que seja vantajosa, porque nós somos o celeiro do mundo de quase 1/5 da população do planeta. Nós temos capacidade de jogar um jogo muito mais equilibrado. No entanto, por questões ditas ideológicas e agora que estão imiscuídas até com a corrupção, nós sabemos que o Brasil talvez enfrente um dos piores períodos econômicos com reflexos para a parte social da população por perdermos essa janela de oportunidade. Digo para você, o Canadá, por exemplo, fez um discurso lá em Davos, o primeiro-ministro, dizendo que potências médias como o Canadá e o Brasil deveriam buscar alternativas para não ficarem completamente subservientes à política externa dos Estados Unidos. Ótimas palavras. No entanto, o Canadá ele exporta 75% da sua produção para os Estados Unidos. O México é maior ainda essa dependência. E eles terão um acordo agora em julho, Paulo, que pode delimitar completamente ou transformar completamente as relações de México, Canadá e Estados Unidos. Eles sabem disso. Agora, o Brasil, Paulo, a gente está mais longe.
A gente está longe, inclusive, dos imbróglios do Oriente Médio, a gente está longe da China, a gente tem uma distância de segurança até dos Estados Unidos, só que a gente não aproveita essa vantagem que nós temos de uma relação com os Estados Unidos econômica muito boa e com a China com uma vantagem de exportação excelente. A gente podia estar jogando esse jogo, mas, infelizmente, este governo que nós temos parece que não tem mais condições. Eu concordo com você. Tudo indica que Lula já sabe que não será reeleito. Eu, inclusive, tenho apostado e querendo saber quem será a nossa Kamala Harris. Quem será aquela que será escalada ou aquele que será escalado para competir com o candidato da direita, com Flávio Bolsonaro, com aquele que provavelmente derrubará esse sistema, inclusive com o suporte que nós vamos ver dos vizinhos da América do Sul. E Flávio Bolsonaro já está quase atingindo o voo de cruzeiro, né? Está disparando bem na frente, né, do atual presidente Lula. E aí, depois disso que nós mostramos, depois dessa conversa fiada lá no encontro do MST, o presidente brasileiro ficou muito preocupado e ainda, né, orientado pelos seus assessores, correu para tentar consertar as coisas com Donald Trump. Teve uma conversa de cerca de 50 minutos nesta segunda-feira com o presidente americano. O Palácio do Planalto acaba de soltar uma nota à imprensa dizendo que foi muito boa, que o presidente Lula conversou com o presidente americano para falar de dados econômicos, né, números, e que estava indo muito bem, e que o presidente americano disse que tanto os Estados Unidos quanto o Brasil estão no rumo certo, que estão caminhando. E aí o presidente, já prevendo que aquelas imagens e aquelas bobagens que ele disse chegariam aos ouvidos de Donald Trump, fez uma referência à Venezuela, dizendo que a região é uma região de paz, né? Uma região de paz, que ninguém quer confusão por aqui, coisa e tal. Mas nem de longe ele repetiu as palavras que ele falou ali com veemência nesse encontro com o MST. E aí entra naquilo que você conversou, né, Gerson, no início desse nosso bate-papo. Você esteve com autoridades americanas e percebeu com a clareza, né, de uma água cristalina, que os americanos têm muita informação sobre o que se passa no Brasil, talvez até mais do que os próprios assessores que estão à volta da presidência da República. Então não adianta, se Lula pega o telefone para tentar conversar, para botar panos quentes, já era. O governo americano sabe muito bem o que ele disse, o que ele sempre diz e o que ele pensa, aquilo que ele ainda pretende dizer. Não tem conversa, né? E outra coisa, a Delcy Rodrigues, né, que ficou no lugar, né, de Nicolás Maduro, se rebela e declara também que não aceita mais ordens dos Estados Unidos. Talvez por isso o presidente Lula já está sabendo e está tentando amenizar a situação, porque o caldo vai engrossar novamente. Em pronunciamento televisionado, a vice-presidente e atual presidente interina da Venezuela afirmou que basta das ordens de Washington e que nenhum agente externo governa a Venezuela, rejeitando qualquer interferência estrangeira após a operação militar americana que capturou Nicolás Maduro em janeiro agora. Então veja que numa situação como essa, o presidente brasileiro sabe que o pau vai torar, que os caras vão entrar de novo e que vai sobrar para ele. Então veja só a petulância da Delcy Rodrigues. Veja o que ela disse. Com P mayúscula e com V de Venezuela. Já basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela. Que sea la política venezolana quien resuelva nuestra divergencia y nuestros conflictos internos. Ya basta de potencias extranjeras. Le ha costado muy caro a esta república tener que encarar las consecuencias del fascismo, del extremismo en nuestro país. Y decíamos ayer también, hablábamos de la paz política, de la paz económica, de la paz social. No puede existir paz social sin inclusión económica. Y siempre le dijimos a ustedes, nosotros, trabajadores y
Pronto, né? E você viu aí que ela acabou repetindo as mesmas coisas que saíram na nota à imprensa divulgada pelo Palácio do Planalto. Então, será que os dois conversaram? A Delcy Rodrigues e o presidente Lula? Seja lá o que for, Donald Trump respondeu ameaçando um segundo ataque, dizendo que se Delcy não der acesso total ao petróleo e às outras coisas, ela vai pagar um preço muito alto, provavelmente maior que Maduro. A declaração marca uma virada de tom, com Delcy endurecendo contra os Estados Unidos para manter apoio interno, enquanto os Estados Unidos pressionam por cooperação econômica e política na Venezuela. Gerson Gomes, se não tirar esse pessoal inteiro, não vai resolver o problema. Eles vão se reconstituir, eles vão se reorganizar. Delcy Rodrigues, o irmão dela, Diosdado Cabello, todo mundo. Esses caras precisam ser eliminados como autoridades da Venezuela. Caso contrário, vai tudo continuar na mesma. É ou não é? Pois é, mas você veja que há um paralelismo entre essa fala da Delcy e as falas do Lula. Eu tenho certeza, como você bem falou, que aquilo que o Lula discursou no discurso do MST não foi o que ele conversou com o Trump. Obviamente não foi. É claro que nós, quando se fala de 30, 40 minutos de conversa, nós sabemos que o presidente Lula não fala inglês, nós temos aí metade do tempo só com tradutores. Mas ainda que tenha sido uma conversa longa, eu posso te afiançar que é muito semelhante ao que está acontecendo com a Delcy. Para o público interno, para o MST, para os ativistas, ele fala do imperialismo americano e não podemos abaixar nossas cabeças, não aceitamos a imposição, mas quando vai para o contato dos negociadores, e principalmente um negociador como o presidente Trump, que tem o costume de jogar o sarrafo lá em cima e depois chamar a negociação para onde ele quer, nós vimos que na Venezuela aconteceu exatamente a mesma coisa. A conversa que eu tive lá junto com o senador Girão e com o doutor Marco Vinícius, que foi o enviado da senadora Damares Alves a Washington na semana passada, eu percebi que eles têm um planejamento de uma transição política. Isso que ela está falando, se você olhar nas entrelinhas, ela está dizendo que deve haver uma solução política entre venezuelanos. E é exatamente isso que o governo americano está defendendo. Ele recebeu Maria Corina Machado um dia antes da minha reunião lá na OEA. A Maria Corina Machado esteve com Trump, depois ela foi à OEA e eu cheguei no dia seguinte. E é interessante que a ideia do governo americano é que é necessário que essa liderança da oposição construa uma saída que provavelmente vai desaguar, inclusive, em novas eleições. E muitos diziam o seguinte: e por que os Estados Unidos não forçaram que o Edmundo Gonzalez, que já foi eleito, não assumisse com o poder militar americano, fazendo uma cabeça de praia ali, colocando o candidato eleito e trazendo a população e as Forças Armadas? Por que isso? Geraria um conflito interno que não interessava aos Estados Unidos e que entendem, inclusive, pela política interna aqui dos Estados Unidos, que não deve interferir dentro dos países militarmente, como já aconteceu no Iraque, como aconteceu no Afeganistão. Isso é uma promessa de campanha do presidente Trump. Então ele usa a expressão militar com muita sofisticação, extrai Maduro e Cília, a esposa, que é chamada lá na Venezuela de primeira combatente. Então, a esposa do Nicolás Maduro. E a vice que assume disse numa conversa vazada agora, na semana passada, não essa que ela mostra publicamente, mas numa semana passada houve uma conversa em que ela diz que quando Nicolás Maduro foi capturado, ela e Diosdado Cabello foram contactados e a eles foi dado 15 minutos para decidir se eles seriam convergentes com a proposta dos Estados Unidos de uma mudança, de uma transição, ou se eles também seriam capturados ou eliminados. Segundo ela conversou internamente, eles não tinham opção. Então eu digo para você, Paulo, que há uma coisa
que é a conversa política para a militância, e a outra, a conversa nas relações internacionais. O Brasil e o presidente Lula, ele sabe que a política externa do governo americano com o presidente Trump para a região está sendo extremamente agressiva, não do ponto de vista militar, mas especificamente do ponto de vista político e econômico. E o Brasil está incluído nesse planejamento. A mudança de governo do Brasil, ou a solução política via parlamento para essa crise institucional que nós estamos vivendo, não será o governo americano que irá ao Brasil para resolver. Eles têm consciência de que, assim como a Venezuela tem que achar uma saída institucional, o empurrãozinho que eles deram ali com a questão da captura do Nicolás Maduro, a questão econômica, que eles estão, inclusive, dando uma solução de saída econômica. Para você ter uma ideia, pousou uma aeronave americana em Caracas, levando equipamentos para a reabertura da embaixada americana. Então, existem passos que estão sendo dados, sim, para que haja uma transição política na Venezuela. E no Brasil? Qual é o dever de casa que nós temos que fazer? Ou existe a expectativa de que os Estados Unidos farão uma intervenção militar no Brasil? Eu não creio. Digo para você com todas as letras, não haverá uma intervenção militar. Porém, a pressão que existe sobre o governo brasileiro econômica, militar, que quando eu falo militar não é uma invasão, mas são nas relações de defesa, nós não temos. O nosso sistema espacial foi atrasado durante quase 15 anos pelos governos de Lula e Dilma, com acordo com a Ucrânia. Nós não temos vetores mais, nem de lançamento de satélites. A nossa base de Alcântara está começando a ser reativada porque no governo Bolsonaro foi feito o acordo de salvaguardas. Nós não temos, Paulo, sequer um sistema de defesa antiaérea. O Brasil hoje só tem defesa antiaérea de baixa altitude. Agora começa a tentar montar um sistema de média, mas não tem um sistema de alta altitude. Nós não temos mísseis balísticos. Por quê? Porque tudo isso foi atrasado por falta de visão estratégica. E agora você quer dizer que quer conversar, que você quer um tratamento de soberania? Soberania é algo que se conquista, Paulo. Não é algo que se reivindica em relação aos outros países. Se conquista. E nós estamos longe de termos soberania no Brasil, especialmente por causa do campo político, Paulo. Temos um dever de casa gigantesco a fazer. Pois é. Muita gente também, né, Gerson, acreditava que os Estados Unidos jamais entrariam na Venezuela para pegar Nicolás Maduro, que isso seria feito por todos ali. E, no entanto, os caras foram lá e tiraram mesmo. Né? Nem o presidente Lula, nem a esquerda brasileira acreditava que esse tipo de coisa fosse acontecer. Então, com esse recado agora de Donald Trump, que essa intervenção pode acontecer sim, né, em qualquer país das Américas, chega a preocupar. Se nunca tivesse acontecido, né, de repente a gente poderia, né, acreditar que jamais aconteceria. Mas como aconteceu, então tudo é possível. E no caso do Brasil, por exemplo, se tivesse que pegar alguém em Brasília, esses caras só iam perceber quando o alvo já estivesse também nos Estados Unidos, porque eles conseguem bloquear todos os sinais de satélites, né, de radares, até entrar aqui, chegar em Brasília, entrar pelo norte, entrar pelo nordeste e chegaria em Brasília com extrema facilidade sem que ninguém percebesse. O Sindacta 1, 2, 3, ninguém ia conseguir identificar. Ficaria todo mundo aí perdidão, como aconteceu na própria Venezuela, que tinha um sistema de defesa, né, de baterias antiaérea e radares muito mais avançados do que o do Brasil. E mesmo assim não conseguiram, né? Bom, pelo menos dizem que era mais avançado, né, o sistema, né, porque era de chineses e russos. E num caso como esse, né, os Estados Unidos nem precisariam entrar, né? Bastaria apenas fechar a torneira, né, Gerson? Lá, porque tudo que o Brasil tem hoje depende dos Estados Unidos. Então, né, nessa área militar, realmente deixaria muito a desejar. Mas olha, quem está sentindo muito com isso, né, com essa intervenção na Venezuela, com esses novos rumos que a Venezuela está tomando, é Cuba, que está enfrentando um grave colapso no sistema elétrico nacional, com apagões massivos e prolongados agora neste mês de janeiro. O déficit de geração chega a quase 2.000 megawatts, deixando mais da metade do país no escuro total por horas, ou até mesmo dias. Em Havana e no oeste da ilha,
O sistema entrou em colapso total após mais de 20 horas consecutivas de falhas, com previsão de até 2 semanas sem energia em áreas afetadas. A União Elétrica, a UNE, atribui o problema a falhas em equipamentos antigos, falta de manutenção, ausência de combustível e lubrificantes que vinham da Venezuela. Especialistas alertam que 2026 será pior que anos anteriores, com apagões que poderão atingir até 62% do território nos horários de pico. A crise energética, agravada pela redução de suprimento venezuelano, gera desabastecimento e descontentamento popular em todo o país. O curioso, Gerson, é que as Forças Armadas e Revolucionárias cubanas começaram a soltar vídeos, de tanques de guerra camuflados no meio da selva, aonde no meio das folhas só aparece o cano do canhão disparando tiros, como se isso fosse intimidar qualquer iniciativa por parte dos americanos. Chega a ser um absurdo. Cuba está colapsando, está secando e muito em breve o regime castrista vai sentir bastante, né? Você está mostrando que o governo americano, em especial o Marco Rubio, ele acumula, né, a função de chefe do Departamento de Estado e também de Special Advisor da parte de segurança aqui dos Estados Unidos. Eu tenho falado sobre isso, que desde Richard Nixon, com uma fase em que isso foi concentrado na mão realmente de um só departamento, de olhar a política externa e a segurança interna juntos, isso não acontecia nos Estados Unidos. E o Marco Rubio, ele sabe que a Venezuela não era somente um parceiro ideológico, é que parte, inclusive, das finanças de Cuba, elas dependiam da Venezuela. Por quê? Porque o petróleo que era exportado para Cuba, na verdade, não era para Cuba. Cuba pegava ali um percentual muito pequenininho ali para o seu consumo interno e o resto ele exportava. Cuba exportava para a China. Veja que a Rússia, que dava o suporte para Cuba na época da Guerra Fria, na época da União Soviética, hoje está no seu imbróglio na Ucrânia, inclusive retirando as suas tropas hoje, agora, neste exato momento, quando a gente está conversando, da Síria. Até aquela base que eles tinham na Síria, que era a única base que tinha na época do Bashar al-Assad, agora está sendo evacuada. A Rússia tem problemas graves para administrar na guerra da Ucrânia, e não tem mais capacidade de respaldar Cuba contra a política externa do governo americano para a região, que não vai fazer uma invasão militar em Cuba. Tem outros meios. Veja que o México estava ainda mandando combustível e petróleo para Cuba, na mesma articulação de venda no mercado negro da maneira como a Venezuela fazia. Mas sabe o que acontece? Agora, em julho, vai ser negociado aquele tratado que o Trump assinou no seu primeiro mandato entre México, Estados Unidos e Canadá, que substituiu o NAFTA. Esse acordo vence agora em julho e agora está sendo negociado e o México já sabe que não pode chegar em julho com esse imbróglio com Cuba. E o que aconteceu? Já terminaram os acordos de envio de petróleo do México para Cuba. Então, talvez sobrou o Brasil. Será que Lula vai ter bala na agulha e vai dizer, não, já que México e Venezuela não estão aportando combustíveis para Cuba, nós do Brasil vamos mandar? Vamos ver. E vamos ver se Lula tem essa iniciativa. Ele já mandou carne, já mandou ajuda humanitária, já mandou medicamentos, por questões ideológicas. E já mandou dinheiro e financiamento, haja vista que eles têm uma dívida imensa aí do BNDES, da construção até do Porto de Mariel. Mas não somente isso. Então, esse alinhamento ideológico, Paulo, ele não fica de pé quando vão para as relações reais, para o realpolitik, ou seja, quando se coloca não só a expressão militar, mas a expressão econômica, a expressão política. E é por isso que o Marco Rubio diz que ele, durante a administração dele como secretário de Estado, há quem diga, inclusive, que ele é candidato à eleição presidencial a suceder Donald Trump, disputaria, então, ali com J.D. Vance. Há quem diga que o Marco Rubio tem a reversão da ditadura mais longeva da América Latina em Cuba como uma prioridade absoluta da sua gestão ali no Departamento de Estado. E parece que é isso que vai acontecer, Paulo.
Sim, os caras não têm nenhuma outra razão para não olhar desta maneira. É só uma questão de tempo. Uma questão de tempo e outra. Para encerrar agora, quando... Você lembra quando a turma começou a criticar, né, não acreditava que Donald Trump ia entrar, porque a gente já tinha 2 meses, né, com as forças ali, né, na borda, na costa venezuelana, na costa de Caracas, todo mundo falando, não, o Trump está demorando, que não sei o quê, que não sei o quê. Hoje todo mundo já sabe que aquilo ali faz parte de um processo de levantamento de informação, ou seja, encostou. Pode ter certeza que o pau vai torar. A questão é quando. Quando os caras sentirem que é a hora, quando eles tiverem o volume de informação suficiente para dar início à operação. E é o que vai acontecer. É o que está acontecendo nesse momento em Cuba. Estão observando o que está acontecendo em Cuba. Cuba não tem a menor condição de permanecer como está agora numa situação de blackout como essa. Não tem. Você precisa manter a temperatura de alimentos, né, que você fica conservando ali em câmaras frigoríficas, justamente para que você possa manter o povo na coleira. Não vai ter como. Vai apodrecer tudo. Você já imaginou a situação? O colapso de tudo isso vai ficar ruim. Vai ficar ruim demais. Até mesmo água para a ilha, né, para você transformar água, né, salinizada em água potável, você precisa de energia elétrica. Você não vai ter. O suprimento de água que Cuba recebe, ou seja, das suas hidrovias, as suas fontes naturais ali de água doce, não vai ser suficiente. Vai ficar um negócio complicado. Então imagine a situação de Cuba. Vai faltar tudo. Vai faltar tudo. É só uma questão de tempo. Os caras não vão aguentar. O Miguel Dias-Canel já deu sinais disso. O Raul Castro já está passando do tempo, né, de partir para outra. Enfim, é só uma questão de tempo. Mas, Gerson, num outro programa a gente conversa mais sobre isso, né? Esgotamos aqui o nosso tempo. Muitíssimo obrigado. É sempre um prazer imenso conversar contigo sobre essa questão da geopolítica. E a gente tem que ficar atento, porque muita coisa vai acontecer aceleradamente da agora para frente, né? Obrigado, viu, Gerson? Obrigado a você, e você tem toda a razão. Essa concentração estratégica que houve no Caribe, que esteve ali na Venezuela, influenciou inclusive a eleição de Honduras, por que não dizer, e também, agora com reflexos em Cuba, está sendo feita também simultaneamente, porque os Estados Unidos talvez não, com certeza é a única potência mundial que tem capacidade de projetar poder simultaneamente em vários locais do globo. Essa concentração está acontecendo agora no Golfo Pérsico. Há um strike group igualzinho do Gerald Ford, que foi deslocado para o Caribe. Há um strike group que chegou de ontem para hoje, inclusive, já está posicionado e que pode interferir, inclusive, na questão que está acontecendo no Irã. Então, como você me disse, pode ser que a gente entre durante a semana, porque as coisas evoluem muito rápido. Se Deus quiser, durante a semana a gente vai bater um papo ainda sobre isso. Tá certo. Gerson, olha, muitíssimo obrigado e vamos ficar atentos. Tchau. E nós ficamos por aqui com esta segunda edição do nosso programa de análises e opiniões. Se você gostou, nos dê um like, compartilhe. Se puder também, se torne membro do nosso canal, porque nos ajuda bastante. Lembro que nesta terça-feira ao meio-dia estaremos de volta ao vivo e a cores. Um forte abraço e até lá.